habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visitação. Vem desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Aleluia, Senhor. Muito mais, Senhor, do que uma mera canção, muito mais do que uma música. Nós queremos gerar um sorriso no teu rosto, Senhor. Nós queremos que essa adoração chegue a ti com um cheiro suave, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais do que tudo, nós queremos a tua glória, Senhor. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma, tua glória. Muito boa noite, queridos. Estamos em celebração aqui na Primeira Batista de São Paulo, no culto desta manhã, como nós fazemos dominicalmente, celebramos com música tradicional, com hinos, e celebramos com o louvorzão. O mais importante, seja com hinos, seja com louvorzão, o mais importante é que os adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E o quanto nós cremos nisso, o Senhor, Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O próprio Cristo, nosso Senhor, foi quem nos deu essa palavra tão especial. Portanto, eu convido você que nos acompanha agora, que você esteja, mesmo talvez sem cantar, ou se você quiser cantar na sua casa, bênção, mas talvez a sua situação não permita que você cante, mas que você esteja adorando ao Senhor com o seu coração, em espírito, com o mais profundo do seu ser, em verdade, ou seja, de modo intenso, profundo. Participe conosco dessa celebração. Enquanto você participa, compartilhe o link com outras pessoas para que outros sejam abençoados. Vamos orar? Pai eterno, nós pedimos em nome de Jesus, para que esse tempo agora de adoração, de cânticos, de ministração da palavra, para que seja um tempo, Senhor Deus, muito abençoador para todos nós. Esse grupo bem pequeno que está aqui, Senhor Deus, no templo da igreja, muitas pessoas nos acompanhando nas suas casas, aqueles que vão nos acompanhar, Senhor Deus, depois. Pedimos, Senhor Deus, para que de verdade, efetivamente, todos sejam alcançados, Senhor Deus, pelo mover do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue ao coração de cada um, à mente de cada um, abençoando, transformando, gerando metamorfose na vida de cada um. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos cantar, querido Weber. Graça e paz, queridos. Deus está vivo, aleluia. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução.
amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Aleluia! Ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. E ele está aqui, amados. Nosso Deus, ele está conosco. E se ele está conosco, não há o que temer. O Deus de milagres está aqui. Aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencie o medo em mim, silencie o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O
Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era, aquele que há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, Jesus, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Declare, sim, eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era, aquele que era e há de vir, em
em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, Jesus, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti, Jesus. Ainda que o mundo se abale, nós cremos em ti, Senhor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Batalha permaneceremos em pé,
se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vierem intensa escuridão, não temerás o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. O nosso Deus é poderoso e Ele nos sustenta em qualquer situação. Você e eu, como povo de Deus, recebemos essa porção dele. Nós representamos Deus para o mundo. A Bíblia chama a gente de o reino de sacerdotes, sabia? O que o sacerdote fazia perante o povo? Ele representava o Senhor, recebia os sacrifícios, as ofertas e fazia os sacrifícios diante de Deus. Nós, diante do mundo, somos aqueles que conhecemos a verdade. A gente vai ver o vídeo sobre proteção, provavelmente você já viu, mas a nossa igreja tem essa proposta de se posicionar diante das necessidades. Hoje de manhã, nós ouvimos uma mensagem exortativa em relação a isso, a gente se posicionar para louvar o nosso Deus com atitude, com percepção. O que Deus quer que eu faça? Uma das coisas que a gente tem que perceber é que esse assunto sobre proteção da criança é um assunto seu e meu.
não somente meu, porque eu sou do Ministério de Crianças e Adolescentes, mas de todo cidadão. E se a gente é crente, a gente tem essa responsabilidade ainda, diante do mundo. Então ouça com o coração aberto. De repente, Deus pode pôr uma criança e um adolescente perto de você. Você vai saber ouvir? Presta atenção. Olá, meu nome é Débora Vieira, eu sou ministra das Crianças e Adolescentes da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Agora você vai conhecer o grupo de referência de proteção da nossa igreja. Se uma criança chega para você ou adolescente e diz que sofreu um abuso, você sabe o que fazer? Ouça a criança ou adolescente atentamente, sem interrupções, num ambiente confortável e seguro. Mantenha a calma. Por mais difícil que seja, manter a calma é essencial para tranquilizar a criança e não assustá-la ainda mais. Leve a sério tudo o que for dito. Em momento algum, deixe transparecer que você duvida do que ele ou ela estiver te falando. É importante conversar com a criança ou adolescente usando o vocabulário de fácil entendimento para ela. Do contrário, ela poderá omitir informações importantes por não entender o que está sendo dito. Não pressione a vítima para obter informação. Escute pacientemente. Permita que a criança ou adolescente fale livremente. Não culpe a criança. Reforce sempre que possível que a criança ou adolescente não tem culpa do que aconteceu. Não pergunte detalhes. Não pergunte diretamente os detalhes da violência sofrida e nem faça a criança repetir diversas vezes a mesma história. Mantenha a criança e o adolescente seguros. Se você teme que o agressor cause prejuízos adicionais à criança ou adolescente, após conhecimento sobre a investigação, comunique claramente às autoridades. A nossa igreja se compromete com a proteção de crianças e adolescentes. Qualquer suspeita, por favor, denuncie. Disque 100. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus protetor, forte e poderoso, e que nos ensina a ser como o Senhor é. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Nos ensina mesmo, quebra aquilo que precisa de conserto no nosso coração, para que a tua igreja se posicione, Deus, do modo como o Senhor quer que a gente faça, Senhor. Sabemos que temos essa missão de amar mesmo, de te representar para o mundo. Então, meu Pai, capacita a tua igreja para a gente amar de verdade os pequenos e saber ouvir, saber conversar com naturalidade, mesmo assuntos difíceis, Deus. Nós temos a capacidade do teu Espírito. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Amém, se tem Senhor. alguma criança, algum adolescente que precisa ser ouvido, Senhor, em nome de Jesus, capacita agora quem está ouvindo agora esse vídeo, esse áudio, que essa pessoa se sinta instrumentalizada mesmo, Senhor, para saber acolher qualquer um que precisa ser ouvido nessa hora, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós fomos muito abençoados. Pastor Carlos Eliseu, nosso ministro de aconselhamento cristão, nos trouxe a palavra, culto muito abençoador. Hoje celebrando 121 anos com os ministros que compõem a equipe. Pastor Arlen Mafra, grande bênção na vida dessa igreja. Nós estamos agora, ele vai falar sobre isso no final da celebração, com os nossos pequenos grupos crescendo, se multiplicando. Grande bênção, Arlen. E antes de ele trazer a palavra, os irmãos celebraram 121 anos da igreja, Arlen, com um bolinho em casa. Vários irmãos fizeram isso. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo rapidamente e logo depois o pastor Arlen já vai fazer a leitura do texto e já vai ministrar a palavra aos nossos corações.
Parabéns, Primeira Igreja Batista de São Paulo, que privilégio, eu e você, nós estamos participando, escrevendo uma página desse grande livro da história, de uma história de vitória da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Queridos irmãos, o título da nossa reflexão hoje à noite é Deus te fez para prevalecer. Deus te fez para prevalecer. O texto que eu vou fundamentar a minha fala e que será breve, eu prometo, está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus está olhando para pessoas, ele está olhando para os discípulos, principalmente para Pedro, e ele fala em edificar uma igreja. Então ele está olhando para pessoas, ele está falando de pessoas, que a igreja é formada por pessoas. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos a Primeira Igreja Batista de São Paulo, somos a igreja de Cristo universal na terra. Então ele disse assim: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, se igreja sou eu e você, ele está dizendo que nós fomos feitos para prevalecer. E é muito interessante que eu fui buscar o significado da palavra prevalecer, um pouco da etimologia dessa palavra, e ela tem algumas nuances diferentes no seu significado. Olha, um deles, quando se trata do verbo transitivo, quer dizer o seguinte, que prevalecer é ter predominância sobre alguma coisa, é predominar, é estar sobre essa coisa. Mas já na nuance do verbo intransitivo, diz o seguinte, que prevalecer é seguir existindo, é persistir, é conseguir continuar, isso é prevalecer. Agora, é muito interessante que, no contexto do verbo pronominal, quer dizer o seguinte, tirar vantagem ou proveito de, aproveitar-se de, ou seja, prevalecer-se de uma autoridade, de uma bênção, de uma graça, prevalecer-se de um novo cargo, de um novo momento, de uma nova oportunidade. Prevalecer significa isso. Então é predominar sobre alguma coisa, é continuar seguindo, é não parar, isso é prevalecer, e lançar mão de um presente, de algo que foi dado. Então nós tiramos vantagem disso que foi dado. Eu quero ler também um texto, em 1 João capítulo 5, no verso 5, que diz o seguinte, aliás, verso 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Queridos irmãos, Deus nos fez para prevalecer. Deus te fez para prevalecer. Então Deus te fez, na interpretação desse vocábulo, dessa expressão, Deus te fez para não ser parado. Deus te fez para não ser interrompido, para que os processos da minha vida e da sua vida não fossem interrompidos. Por isso Jesus diz, olha, as portas do inferno, ou seja, todo o processo da sua vida que o inferno se misturar, tudo que o inferno vier para participar dos processos da sua vida, tentar levantar a sua casa, destruir os seus sonhos, tirar a sua alegria, tirar o seu gozo, tirar a sua capacidade, tentar diminuir a sua estima, tudo que o inferno tentar potencializar de ruim nos processos naturais da sua vida, na necessidade de ter um trabalho, na necessidade de vencer, na alegria de ver uma família abençoada, uma família transformada, de desfrutar de um casamento abençoado, se o inferno se envolver nesse processo, Jesus diz, as portas dele não vão prevalecer nesse envolvimento, você prevalecerá, ou seja, isso não vai te parar. Isso não vai interromper o seu processo, isso não vai interromper seu casamento, não vai interromper a sua paternidade, não vai interromper os seus projetos, não vai interromper a sua missão, isso não vai interromper o seu testemunho, isso não vai parar a sua vida, porque Deus te fez com o potencial de prosseguir,
de continuar caminhando, dessas coisas não te parar. Mas, além disso, na outra interpretação, o prevalecer é você se valer de algo para dominar, para vencer. E aí eu quero falar sobre duas coisas que Deus nos deu rapidamente, que nós podemos nos prevalecer, em qualquer processo da nossa vida, e seja em qualquer circunstância, estamos enfrentando dificuldades, se os processos estão ruins, se tem fracasso, se tem sentimento ruim, se não é um dia bom, um mês bom, um ano bom, se é um ano de bênçãos, em qualquer circunstância, se o diagnóstico veio e não é aquilo que pensávamos, se você foi surpreendido com alguma coisa, se você tem necessidade de algo e não vê possibilidade, não vê porta, não vê saída, não importa qual é o processo, qual seja o processo. O que importa é que existem duas situações em que nós temos que lançar mão para prevalecer. Existem dois ambientes que geram experiências, e eu quero falar sobre isso. Um é a fé e o outro é a graça de Jesus. Não tem como prevalecer sem experimentar fé e sem experimentar graça. Eu não estou falando de conhecer de fé, de conhecer de graça. Eu não estou falando de teologia. Eu não estou falando de você saber tudo que é de fé. E você ter feito um tratado, em você ter escrito uma apostila, um livro ou vários livros, em ter lido todos os livros sobre fé e graça. Eu não estou falando sobre a poesia de uma canção sobre graça e sobre fé. Eu estou falando sobre experimentar isso na caminhada. Nós só vamos prevalecer nos nossos processos se experimentarmos a fé e experimentarmos a graça. São dois elementos poderosos, inerentes, que estão no gene do cristianismo. Fé e graça. A fé me empurra, a fé me faz prosseguir, mesmo quando eu me lembro que está difícil. Mesmo quando eu me lembro que alguma coisa deu errado. Mesmo quando eu percebo que está bagunçado o negócio. Que bagunçou de uma hora para outra. Mesmo quando eu olho para mim e não vejo recursos em mim, eu não vejo estrutura em mim para continuar. A fé me empurra. E tem um texto, tem uma passagem que eu gosto demais. Aliás, minha esposa me chama muita atenção. Ela diz, por que você sempre lê essa passagem? Digo, porque eu gosto demais. Porque ela chega até a ser um pouco engraçada. No livro de Marcos, capítulo 16, Jesus, quando foi morto, e ele foi colocado numa gruta, eles o colocaram, não colocaram ele de uma forma digna, não fizeram um sepultamento mesmo, né? Não embalsamaram o corpo, não colocaram perfumes, né? Não enfaixaram o corpo, e ele não estava na terra, ele estava no lugar que o corpo podia sofrer alguma putrefação, e então podia cheirar mal. Era assim que as pessoas eram sepultadas, então elas eram embalsamadas. E 3 mulheres, né? Uma delas, eu vou ler para vocês, e passado o sábado, Maria Madalena, era uma delas, depois Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Elas determinaram que elas iam embalsamar o corpo de Jesus. E Jesus estava numa gruta. E elas então começaram a preparar as coisas para isso. Pensaram, planejaram, gastaram dinheiro, pegaram sua grana, foram lá, compraram aromas, compraram perfumes, compraram as faixas, fizeram um plano, esperaram esperaram o momento correto para isso. E as 3 então combinaram, né? Uma passou uma mensagem para a outra no WhatsApp, se tivesse naquela época, né? E aí, vamos lá. E elas estavam tão absorvidas, elas estavam tão distraídas com o que elas queriam, com o que elas desejavam, com o que elas planejavam, né? A gente fica tão absorvido com isso, a gente fala para todo mundo, quando a gente tem uma coisa boa que a gente quer fazer, um plano, um projeto profissional, um projeto de vida, algo com a família, uma viagem, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, a gente fica muito absorvido com isso, e a gente abre a Bíblia e está cheio de promessa de Deus, está cheio de promessa dizendo que Deus é fiel, e a gente se empolga com isso, e a gente faz os planos contando com isso, mas a gente não conta com as adversidades, a gente não conta com a bagunça, a gente não conta com os obstáculos, e de repente, presta atenção, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e na caminhada,
já com tudo pronto, tudo comprado. Na caminhada, uma olhou para a outra e disse assim, ela se lembrou. Quem nos removerá a pedra do sepulcro? Lembraram que o sepulcro estava fechado. Mulher bem distraída, né? Minha esposa um pouquinho distraída. Elas se lembraram no meio da caminhada. O homem é meio calculista. Se fosse 3 homens aqui, eles não tinham nem saído de casa. Já tinham se lembrado da pedra em casa e tinham ficado lá mesmo. Não adianta a gente ir não, porque tem uma pedra lá enorme. Nem 10 homens conseguem tirar aquela pedra. E uma olhou para a outra e falou, e a pedra? Quem que vai remover aquele obstáculo? Mas elas não pararam. É interessante que elas continuaram. E quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida pelo anjo do Senhor. O Senhor já havia ressuscitado. Eu não quero entrar no mérito aqui do texto. Só quero tomar como exemplo a caminhada dessas mulheres. É que no meio do caminho, no meio de uma jornada, com um desejo, com um plano, elas se lembraram que tinha um obstáculo, que tinha um impedimento, mas elas não pararam e elas continuaram. E porque elas continuaram, elas saíram da parte teórica e experimentaram a fé. Elas tiveram um encontro com Jesus, porque elas foram portadoras de uma mensagem poderosa, do primeiro encontro com Jesus, de Jesus com os discípulos depois da ressurreição. Fé é uma experiência, fé não é um conhecimento, fé não é uma teoria, fé é isso. Fé está empolgado com a família e de repente receber um diagnóstico e você não parar, ela te faz prosseguir, não importa o diagnóstico, a sua vida, a minha vida, não está na mão dos médicos. Não são as pessoas que definem o nosso trabalho, não são as pessoas que definem a nossa carreira, não são os homens que dão a última palavra. A minha vida é exemplo disso. E a graça? Tem um texto que eu gosto demais. Está em Mateus capítulo 14, do 22 a 36, é conhecidíssimo também. Os discípulos, Jesus estava andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados. Estavam no meio de uma tempestade, no meio de uma tormenta, de um vento poderoso, o barco quase naufragando, água, chuva, tempestade, ondas grandes, altas. E aí você pode acrescentar pavor, medo, terror, né? A coisa estava feia, e de repente eles veem Jesus andando por sobre as águas, coisa poderosíssima, e eles disseram, aí ficaram um falando para o outro dentro do barco, todos dentro do barco, no meio dos problemas, no meio das tempestades, e um dizendo para o outro, cada um experimentando um sentimento diferente, cada um com um sentimento pior do que o outro, que ia dar errado, que ia afundar, que ia acabar, e aí um diz para o outro, é um fantasma, é isso, é aquilo, aí começam as suposições. E Jesus imediatamente disse para eles, coragem, sou eu, não tenham medo, mas eles continuaram no barco, aí acabou a experiência de 11, ali encerrou a experiência de 11 pessoas, só viram tempestade, viram ventos, viram mar, viram ondas, viram tormenta, viram Jesus, só viram as coisas, eles ficavam vendo as coisas, mas ninguém experimentou nada. Aí um deles, Pedro, desceu do barco. Você só vai experimentar se você descer do barco. Graça é uma experiência, graça não é um estado de meditação, graça não é um estado de entendimento, graça é uma experiência, e é uma experiência tremenda, assim como a fé, quando você experimenta, ela te empurra, e você acaba tendo uma experiência. A graça também, ela é um processo que te leva a uma experiência, a um encontro diferente com Jesus, você experimenta algo diferente no seu ser, no seu interior, e isso te dá força, isso te dá ânimo. Ainda que você esteja na pior das tempestades interiores, ainda que você esteja numa confusão mental, ainda que sejam dúvidas, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que as notícias sejam as piores, mas foi nesse contexto que Pedro teve a maior e mais poderosa experiência da sua vida. Ele desce do barco, deu certo? Não, deu errado, deu tudo errado, Débora, tudo errado. Ele começou bem, terminou mal, afundou na água,
passou vergonha no meio de todo mundo, um testemunho meio cambaleante, não teve fé para aquilo, calculou mal, calculou errado, mas Pedro tomou uma decisão: eu não vou ficar dentro desse barco, eu não vou ficar só vendo as coisas, eu quero ir ao encontro do meu Senhor. E ele desceu do barco e disse: deixa eu ir falar contigo, deixa eu ir onde o Senhor está. E no meio de toda essa tragédia, ele desce do barco, se esculhamba todo na água, afunda, começa a beber água, vê a morte próximo, mas ele foi o único que teve essa experiência da graça. Nenhum dos outros afundou na água, teve problema, passou vergonha, mas ele foi o único que experimentou isso. De repente ele grita para Jesus, e ele descobre que no meio do naufrágio, Jesus não abandona os seus, e Jesus foi lá com a mão forte, pegou ele, pegou de dentro das águas, colocou no barco e disse: fica aqui, enquanto eu acalmo toda a tempestade. Olha, irmãos, se aqueles 12 discípulos estivessem aqui agora pregando para você, os 11 iam dizer para você: eu vi o mar, eu vi o tormento, eu vi o barco, eu vi Jesus. Pedro seria o único que ia dizer: eu experimentei a graça de Jesus naquele dia, eu desci do barco, eu andei sobre as águas, eu afundei, mas a sua mão poderosa me trouxe de volta. Graça é uma experiência, fé é uma experiência. Não tem graça dentro do barco, sentado num sofá, só chorando pela família, só chorando pelo emprego que perdeu, só chorando pelo sonho que foi embora, só chorando pelo amor que desbotou, só chorando pelas oportunidades que cessaram, pelas portas que fecharam, por um filho que foi embora, por uma filha que está com um problema, por um comportamento ruim que está te incomodando, por alguém que sofre do teu lado e você sofre junto. Não tem como prosseguir, não tem como prevalecer ficando dentro do barco, não tem como prevalecer calculando os riscos, os obstáculos e voltando para casa. Tem que descer do barco, tem que arriscar, não tem jeito. Você precisa experimentar, não é a mão do pastor que vai te tirar do fundo da água, não é a mão dos seus pais, é a mão de Jesus, Ele é gracioso. Para encerrar, deixa eu contar para vocês aqui. Era janeiro desse ano. Eu e minha esposa nunca tivemos tanta porta aberta. Lá ela fechou vários contratos com várias prefeituras do interior do estado. Fechou contrato com Viradouro, com Barretos, com Bebedouro, com Monte Azul. Várias prefeituras. Eram milhares de livros. Nós temos um projeto, eu nunca disse isso. Nós temos um projeto, lá ela tem um projeto de criar, tipo, um sítio, um lugar para mulheres. Então a gente tem um lugar que a gente ia comprar lá em Boituva. Lá ele queria fazer tipo uma clínica de oração, de restauração. A pessoa ir lá, passar um final de semana em oração, em jejum, como alguns outros ministérios já fazem. Ninguém está inventando a roda. Mas é dar uma condição protegida, emocionalmente falando, para essa pessoa pelo menos recuperar um pouco das suas energias, das suas forças e voltar para a luta, voltar para o fronte de batalha. Lá ela tem esse, em vez de ficar só conversando, só orando por telefone, ela disse: eu quero fazer isso, esse é o meu projeto. E estava tudo pronto para a gente fazer isso e comprar lá, e comprar o lugar. Somando esses contratos da prefeitura, mais as minhas agendas, eu nunca tive tanta agenda quanto o que estava marcado de janeiro até agosto agora. Todas as agendas lotadas. Graça de Deus. Vem a pandemia. O que foi que eu fiz por conta disso? Solta aquela foto que eu pedi, que eu mandei para vocês aí, das caixas de livros, por favor. Os nossos estoques no final do ano estavam vazios. E aí, pela fé, com tantos contratos prontos, com tantas viagens marcadas, pode tirar a foto, obrigado. Nós mandamos fazer um monte de livros, milhares de livros. São 5 selos que nós temos, 5 títulos, que estão em funcionamento, não é que já escrevemos, que estão em funcionamento, estão ativos esses títulos. Mandamos fazer. Tudo no cartão de crédito. Estava prontos os contratos, estava prontas as viagens, era só mandar fazer. Aí deixa eu te dizer outra coisa. Muitas das viagens que eu faço, a maioria, eu pego meu carro, vou, às vezes longe, lugares longe, outros estados e tal.
e chega lá, eles me reembolsam, quem me convidou reembolsa a despesa que eu tenho de viagem. Sabe o que eu fiz? Porque Laila fechou o contrato com as prefeituras, então eu resolvi ir sozinho, de avião. Aí eu mesmo comprei as passagens, várias passagens. Eu e Laila nós compramos várias, mais de 10 trechos. Trecho para o norte, trecho para o sul, para Vitória, para Salvador. Tinha uma agenda lá com o meu querido pastor Humberto Machado, em mais uma outra igreja, vários lugares, Campo Grande, Curitiba, passagem de avião, comprei no meu cartão. Os cartões lotados, os nossos planos sobre a mesa, a pandemia vem, exatamente nesse momento. Todas as minhas agendas foram canceladas. Os contratos da Laila não foram adiados, eles foram cancelados mesmo, todos os contratos da minha esposa foram cancelados. Ficamos com... aqui no primeiro andar da igreja tem uma sala que a igreja cede para a gente fazer o nosso estoque lotado, com os meus cartões lotados, com os cartões, com as passagens aéreas que compramos lotadas, e todas as passagens canceladas, foram cancelados. Os voos, vocês sabem disso, nós entramos em confinamento, em distanciamento social. Eu recebo uma notícia, minha filha liga, pai, vou precisar fazer uma cirurgia, caçula, crise renal fortíssima, fez os exames no meio da pandemia, crise fortíssima, pai, só notícia ruim, parou tudo, os cartões lotados, não tinha como pagar, não tinha como viajar, não tinha como fazer nada, e aí a minha esposa também, confinada, 2, 3, aí ela passou desde janeiro, desde dezembro, estava no apartamento. Nosso apartamento é pequeno, não é um apartamento grande, é confortável, mas é pequeno. Em termos de espaço para você se movimentar, serve para você morar, mas para um confinamento é complicado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando ela ia sair para as agendas, que ela ia sair do confinamento dela, ela orava e tal, veio a pandemia, 4 meses trancado no apartamento. Ela praticamente. Aí o problema com a filha, os problemas com coisa, cancelado as coisas, acabou o dinheiro da conta, tudo bagunçou os nossos planos, tudo bagunçado, pressão. E ela começou a chorar, e chorava, eu não fico mais em São Paulo. Eu fui para a minha varanda de madrugada, lá sacadinha, eu disse, Deus, a última vez que eu vi a minha esposa assim, chorando no quarto, jogada lá chorando, foi quando eu me drogava. E eu prometi ao Senhor que nunca mais a minha esposa ia passar por isso. Que eu poderia passar, não tem problema. Aliás, eu estou no lucro. Que era para mim ter, era para o castigo ser maior, né? Mas Deus é muito generoso, é misericordioso. E eu fiquei, quando eu vi aquilo, todas aquelas pressões, tudo aquilo, e as contas chegando, e as coisas acontecendo, eu não liguei para ninguém, não liguei para igreja nenhuma, nunca fiz isso, nunca liguei para pastor nenhum, desafio alguém, aí de qualquer igreja, eu rodo o Brasil inteiro com essa igreja, pastor, nunca liguei dizendo, manda não sei o quê, eu estou não sei o quê, isso aqui está acontecendo nada. Eu fui orar e falei, Deus, há muitos anos, há mais de uma década que eu não via minha esposa desse jeito. A única pessoa que eu compartilhei foi com o meu pastor, que me estendeu a mão, e nós começamos a planejar. Mas naquela noite, naquela madrugada, Deus disse para mim, desce do barco, meu filho. Desce do barco. E eu comecei a orar. Eu disse, Deus, nada parou, tudo continua, quebra tudo, não tem problema. Se não tiver o dinheiro, se não pagar nada, se tudo der errado, não tem problema. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero sentir a tua graça, a mesma graça que me tirou das ruas, que trouxe alegria para minha família, que libertou a minha vida. Eu preciso experimentar essa tua graça. Foi aí que surgiram os pequenos grupos. E eles começaram a dar certo, eu comecei a me alegrar com aquilo, a minha alma, e a minha esposa começou de lá também, e aí começou o contato com as mulheres, a alma dela começou a ser suprida, a alegria começou a voltar ao coração dela. 30 dias depois, minha filha ali, eu preocupado com minha filha liga e diz, pai, aconteceu algo sobrenatural essa madrugada. Eu expeli todas as pedras dos rins, pedras enormes, eu não sei como isso aconteceu, foi horrível, parece que estava tendo um parto. Mas não tem mais nenhuma, já fiz ultrassom, já fez tudo, já fez uma tomografia, não tem mais nada, o médico falou que está tudo certinho. Deus é Deus, graça é para se experimentar, ainda que não esteja resolvido, ainda que venham as pressões, você precisa de graça. Graça é isso, é descer do barco, dizer, não Senhor, prevalecer é não parar, é continuar. Eu estou tão feliz com os grupos, pequenos grupos da PIB de São Paulo,
Eu estou experimentando, Débora vem experimentando, Débora Vieira, nossa ministra de adolescentes, crianças e jovens da igreja, já vem fazendo já há algum tempo. A Fernanda tem aqui com o coral, com o pessoal da música. E Deus me empurrou para isso. E eu tenho sentido tanta alegria com os testemunhos dos pequenos grupos, milagres, milagres, milagres. A mãe do nosso irmão, Cláudio Botejara, passando por um problema difícil de enfermidade, pedindo oração, e Deus lá foi e fez um milagre no diagnóstico. Ele compartilhou, tantos milagres têm acontecido, e eu sou muito grato a Deus por isso. Essa é a mensagem que eu tinha para você nessa noite, nesse domingo. Deus te fez para prevalecer. Mas ninguém prevalece pela sua própria força no Evangelho. Quando o inferno se envolver com os processos da sua vida e tentar potencializar os piores sentimentos, as piores dúvidas da sua vida, só tem fé e graça. Não adianta você ficar recorrendo só a pessoas. Não adianta você ficar esperando só de pessoas. Você precisa ter agora experiências com Deus. Desce do barco, vai ao encontro de Jesus. Você não vai ficar sabendo das coisas, você vai conhecer de verdade as coisas. Que Deus te abençoe, Pastor Paulo. Queridos, depois de uma palavra tão abençoadora como essa, não tem outra coisa a fazer a não ser chamar você para orar com a gente agora. E eu tenho dito isso com muita frequência. Se você está, quem sabe, fazendo uma coisa ou outra na sua casa, pare agora. Cesse o que você está fazendo para nós orarmos juntos. Quem sabe até chama sua esposa, seu esposo, seu filho, seu irmão. Esse é o desafio pastoral, a gente descer do barco e ter experiências com o Senhor. Vai chamando lá a sua casa. Quem está aí com você? Chama, porque nós vamos orar juntos. Essa canção que a gente vai cantar agora é uma das mais lindas, uma das mais preciosas que eu tenho ouvido aí nos últimos tempos. Vamos cantar, e eu quero muito que você chame as pessoas que estão aí com você, para que a gente tenha um momento especial de oração. O desafio dessa palavra é: desça do barco, tenha experiências com o Senhor. Enquanto você vai se preparando, a gente vai cantando. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos orar, pastor Arlen. Ora para aqueles que estão em casa agora. Senhor, que diremos, pois? Que diremos, pois? Para onde iremos nós, Pai? Para onde iremos nós? Ó Deus, quando estamos precisando, necessitados, para onde iremos nós, Senhor, quando estamos também jubilando, quando estamos alegres, Senhor, quando estamos vivendo em tempos de fartura? Para onde iremos nós, Senhor, quando estamos carentes de uma palavra, quando estamos precisando de um milagre? Para onde iremos nós quando, Senhor, precisamos de transformação em nossas vidas, precisamos de libertação? Para onde iremos nós quando a mesa da nossa casa estiver confusa, Senhor, quando as relações estiverem embaraçadas? Para onde iremos nós quando saímos, Senhor, nesse mundo, ó Deus, cheio de sonhos no bolso, Pai, ó Deus, cheio de desejos no coração e com tão pouco recurso? Para onde iremos nós, Senhor? Para Ti, que tens a palavra de vida eterna, Pai. Bendito seja o Teu nome. Eu oro por cada vida, Senhor, do outro lado, mas que está tão próximo pelo Espírito, Senhor, juntos, na mesma fé. Oro para que, Senhor, ó Deus, a vida desses textos possa ser, ó Deus, derramado agora na vida dessas pessoas, Senhor, que elas fiquem dispostas e que elas se desafiem agora, Senhor, a viver uma experiência de fé contigo nesse dia e nessa semana, a viver uma experiência de graça contigo, a não ter medo de descer do barco, de pedir perdão, de perdoar, de recomeçar, de continuar, a não ter medo, Senhor, ó Deus, de apregoar ainda os mesmos sonhos, Pai, ó Deus,
desde o início, Pai, de todo esse desafio que estamos vivendo nesse momento. A minha oração é no nome poderoso de Jesus, aquele que deu experiências, Senhor, tremendas àquelas mulheres e a Pedro naquele dia, no nome de Jesus, amém. Senhor, nós queremos ser uma igreja que tenha experiências com o Senhor, Pai. Muito mais do que uma declaração ortodoxa, doutrinária de fé. Muito mais do que um documento eclesiástico. Queremos, Senhor Deus, ter experiências com o Senhor. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Nós cantamos isso no início dessa celebração. O Senhor traz luz para as sombras. O Senhor destrói muralhas. O Senhor escala montanhas para vir ao nosso encontro. Senhor Deus, nós não queremos perder isso. Queremos ter experiências com o Senhor. Queremos poder afirmar: eu senti a mão do Senhor me resgatando. Queremos poder afirmar: eu ouvi a voz do Espírito Santo. Queremos poder afirmar: eu senti o Senhor me restaurando. Eu senti o Senhor me dizendo a direção que eu tenho que seguir. Senhor, que todos nós, aqueles que nos ouvem agora, tenham experiências com os céus. Nós oramos, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que traz luz para as sombras. Aleluia. E se tem alguém agora, Pai, vivendo algum tipo de sombra na sua vida, no seu coração, na sua casa, que experimente a luz, porque o Senhor traz luz para as sombras. Amém, amém e amém. Cante isso mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Querido, seria desnecessário dizer agora, mas eu só quero reafirmar. Os pequenos grupos online, Pastor Arlen, isso veio do céu. Está abençoando gente. E aí faça parte disso. Faça conexão, faça contato com o Pastor Arlen. Como que é, Pastor Arlen? Então, vocês podem colocar a arte com o número do meu celular. Olha, você não precisa ficar sozinho, você não precisa ficar triste, você não precisa se sentir sozinho. Nós estamos juntos durante toda a semana em grupos menores, grupos de 8, de 10, de 12, de segunda a segunda na igreja. A ministra Débora tem os grupos infantis, tem os grupos dos adolescentes, tem grupo da juventude, a Fernanda com o pessoal da música, eu com os casais, enfim, com os grupos maiores. Na terça, na quinta, na sexta e no sábado nós temos grupos. Então manda uma mensagem para mim: pastor, eu quero participar. O que você vai fazer lá? Você vai falar, você vai ouvir, você vai fazer pedido de oração, todos os grupos vão interceder por você, pela sua casa, pelos seus desafios. Tem sido bênção. Deus tem feito muitas coisas. Eu estou preparando, uma lista daquilo que Deus, para a gente apregoar aqui a bondade do Senhor, das coisas que Deus tem feito nos grupos, os milagres, as intervenções na vida das pessoas e as conversões. Tem sido bênção, pastor. Amém. Nós voltaremos aos nossos cultos presenciais, lógico, seguindo os protocolos estabelecidos, com limitações, mas voltaremos aos cultos presenciais no primeiro domingo de agosto, dia 2, às 10h30 e às 18h30. Já essa semana,
a gente colocará nas redes sociais da igreja um pequeno vídeo orientando como será esse retorno, né? E quarta da fé, dia 5 de agosto, presencial também, óbvio, seguindo todos os protocolos, não é isso, pastor Arlen? Então se prepare para isso, já com um novo estacionamento no dia 2 de agosto, para 300 carros fechado, coberto, muito perto aqui da igreja. Então nós queremos facilitar o máximo possível a vinda dos irmãos, dos amigos, dos visitantes. Nós vamos agora orar, pedir ao Senhor para que abençoe a mesa de cada um. Você vai ver aí o post com as contas bancárias da igreja. A 10ª parte, quando nós dedicamos isto ao Senhor, nós experimentamos sim provisões do Senhor. E nesse mês agora de agosto, uma oferta especial, além do nosso dízimo, que nós damos como nossa expressão de gratidão a Deus pela igreja. Fernandinha, ora agora pedindo ao Senhor para que todas as pessoas tenham provisões do Senhor, para que elas experimentem a bênção de sustentar o seu reino. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos chamados de teus filhos em primeiro lugar, amém, Senhor. Senhor, diante disso, de sermos os teus filhos, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Amém. Então, Deus, nós queremos entregar diante de Ti, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, os depósitos, Senhor, que serão feitos nesta semana, que tudo sirva para glorificar o Teu santo nome, Deus. E, Senhor, sobre aqueles que estão ofertando, nós Te pedimos e rogamos as mais ricas bênçãos dos céus, para que a mesa deles, ó Pai, esteja, Senhor, sempre suprida, ó Pai, e tenha ainda para dividir com os demais irmãos. Aqueles que têm no coração, Senhor, um desejo de ser dizimista, que entendem, ó Deus, o propósito, que entendem, ó Deus, a ordenança, ó Pai, mas não podem agora, por falta de trabalho, por excesso, ó Pai, de contas. Deus, que o Senhor os ajude, ó Deus, dá, Senhor, estratégias, ó Pai, abre portas, Senhor, e acima de tudo, Deus, aumenta a fé. Ó Deus, aumenta a fé nos corações, de que, Senhor, o Senhor não deixará nada faltar se nós formos fiéis, ó Deus, contigo. Deus, então, ó Pai, aumenta, Senhor, a fé, aumenta, Senhor, as tendas e a fazenda de cada um, Deus. Nós cremos na Tua palavra, quando diz que o Senhor nos guarda e nos sustenta, ó Pai. Muito obrigada por a oportunidade de ser dizimista, porque é um privilégio sustentar a obra e a causa do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais uma celebração. Aquela fala, seja um multiplicador. Olha só, de quarta-feira para cá, quanta coisa boa que a igreja proporciona para você. A quarta da fé passada, faça o link lá, assista, foi abençoadíssima. Ontem, sábado, o culto das mulheres, assista, foi abençoadíssimo. Nesse domingo de manhã, nesse domingo à noite agora, ou seja, 4 cultos, 4 palavras muito especiais. Faça o link, assista novamente, compartilhe com amigos, com outros irmãos. Isso vai ser bênção para a sua vida, para as vidas de outras pessoas. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.